Fatos do Palmeiras, vamos aí para as últimas notícias do Verdão. Vamos para mais um corte aí da ESPN, falando aí tudo sobre o jogo. Palmeiras 1, São Paulo 0. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. De retomada de confiança desse Palmeiras, estava passando por várias peças e a gente já vinha falando aqui, o pessoal que esse aqui tá melhorando, esse aqui já retomou, esse aqui voltou e tal. Acho que essa semana coroou aí talvez a última peça que faltava. Tudo bem, o Paulinho hoje foi pela primeira vez titular, a gente vai falar disso, hoje já não foi tão bem quanto nas vezes quanto ele entrava. Mas eu acho que a peça que faltava ali para entrar nessa engrenagem da confiança e demonstrou que está recuperando realmente a confiança, já não recuperou totalmente, é o Vitor Roque, acho que é o personagem aí pelo gol. Claro que a gente vai destrinchar outras coisas também, mas a gente começa pelo personagem do jogo. Ele fez o gol da vitória, né, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, André. Obrigado, igualmente. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Excelente. Eu acho que o gol é muito importante para tirar algum estigma que há, porque dizem que o Vitor Roque não faz gols, né? E ele fez um gol em jogo grande, né? Fez um gol que mantém o Palmeiras na liderança, ou devolve, se você quiser desconsiderar que houve jogos ontem, o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, fez um gol no Clássico. Eu acho que a comemoração dos jogadores fala mais do que qualquer coisa que a gente disser aqui sobre como esse jogo, principalmente contra o São Paulo, era importante para o Palmeiras. Só acho que é uma coisa curiosa, porque eu concordo com tudo que os colegas disseram, mas eu tenho conclusões muito diferentes. Vai lá. Ainda bem, é bom pro debate. Já? Pode, vai lá. Porque o Palmeiras, com o elenco que tem, vamos lá, o Vitor Roque começou na reserva, 25 milhões de euros. Tá. O São Paulo está se matando para conseguir prorrogar o empréstimo do Marcos Antônio, do Juan Tressode e quem sabe conseguir renovar o contrato do Alan Franco. Com o elenco que o Palmeiras tem, é muito óbvio que o Palmeiras precisa ter iniciativa, precisa ter imposição, precisa ter a bola. Com o tempo que o Palmeiras tem de trabalho, com o técnico que o Palmeiras tem, com o controle de ambiente que o Abel tem, mesmo reformando o elenco. Fazer só um parênteses aqui, porque tem um rapaz que você conhece muito bem, que disse o seguinte, ó. A diferença do elenco do Palmeiras para o São Paulo é uma distância de uma viagem de joelhos da terra até a lua. É isso. Eu concordo com esse rapaz, mesmo sabendo que ele sou eu mesmo. Ele mesmo? Porque é muita diferença. Com o elenco à disposição, tá? Pra ser bem claro, não estou falando com os elencos inteiros. Sim. O São Paulo, com o time inteiro e jogadores em forma, tem um elenco muito forte. O São Paulo hoje tá o Pablo Maia voltando, entra no segundo tempo, Oscar voltando, entra no segundo tempo, poupando o Lucas, que não quer que... Porque o São Paulo tem medo de colocar o jogador no gramado no piso que imita a grama, né? Então, é muito óbvio que o Palmeiras vai ter um jogo de posição. É muito óbvio que a bola vai ser do Palmeiras, o Palmeiras vai ter iniciativa, jogando diante do seu torcedor. Não dá para imaginar alguma coisa diferente no jogo de hoje. E eu acho que, pro time que o São Paulo tem, olhando a diferença, os jogadores à disposição, eu acho que o São Paulo conseguiu fazer um bom trabalho de marcação. Acho que, taticamente, dentro das ideias, conseguiu ir até melhor que o Palmeiras. A melhor chance de gol construída foi pro Ferreirinha, a chance mais clara de gol. E aí, talvez se fosse o Paulinho, talvez se fosse o Vitor Roque, talvez se fosse outro jogador, o lance teria terminado de maneira diferente. Tem muito mérito do Everton, que é um goleiraço. Sim. Né? Então eu acho que o São Paulo não tem o que reclamar, o Palmeirense tem que comemorar, o resultado é justo porque não tem interferência da arbitragem. Só acho que o Palmeiras podia, se fosse olhar a diferença dos elencos, ter uma vitória um pouco mais tranquila. Você acha que o Palmeiras sobrar no Era para ganhar com mais tranquilidade. Já Se que você as olhar conclusões a são capacidade diferentes. individual dos jogadores. É só isso. Mas já Se que você as discordar de mim, você pode conclusões- falar. então, Mas você o acha que o São Paulo Palmeiras- já foi muito elogiado por ter surpreendido e jogado de uma maneira diferente contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque, quando o Zubeldia coloca, o time coloca com os Também era caras pro Palmeiras de volante também e tudo. E naquele caso, não me parece que o que se ressaltou, o que se destacou da postura do São Paulo foi justamente a maneira como ele jogou, a ousadia que o São Paulo teve naquele caso, e de fato naquele caso ele jogou melhor, porque a questão, eu acho que hoje o São Paulo se defendeu muito bem, mas o São Paulo em momento algum conseguiu, né, exceção feita aquele período do jogo que eu citei, conseguiu chegar talvez do jeito que o Zubeldia imaginasse. Ou talvez ele imaginasse, e por isso que eu digo que talvez o plano de jogo dele tenha sido traçado e executado de maneira quase que irrepreensível, não fosse o gol do Vitor. Não digo nem se o Everton não tivesse pegado as bolas lá, mas eu digo, se o Vitor Roque não tivesse feito o jogo no final, quer dizer,
era um olhar de que o empate era de fato um bom resultado. Então, eu acho mesmo que taticamente o jogo foi muito bom. Mas a gente já viu esse mesmo São Paulo, com essa mesma distância de elenco, fazer um jogo contra o Palmeiras de maneira muito Oscar mais improvisado ousada. de volante por falta de jogador dentro do Allianz Parque, onde o Palmeiras é mais forte do que em Barueri. Mas uma dúvida, já que então. acho que as conclusões são diferentes, até para provocar o debate. Então, partindo dessa premissa, o elenco do time adversário é muito melhor. Então não tem muito o que fazer, eu me fecho aqui, vamos ver o que dá, e é isso aí, o jogo foi bom. Não dá para olhar para o primeiro tempo, por exemplo. O primeiro tempo do São Paulo, a ideia tá... Muito diferente. O time titular do São Paulo tudo bem, aí é muito subjetivo. Os jogadores são muito diferentes. Você fala, o Vitor Roque custou tantos milhões e estava no banco. Não é porque ele estava no banco, porque tinha 3 jogadores que custaram mais que ele no time titular. Foi uma opção porque o Abel roda muito time. Isso aí são coisas diferentes. Mas, porque Pedro, tecnicamente ele está aos em campo. 34, quando você faz 2 substituições, os 2 jogadores que entram se chamam Vitor Roque e Rafael Veiga. Não, mas o meu ponto assim, é porque senão a gente reduz o debate não dá para jogar. É que eu acho... Então o São Paulo não pode jogar. Jogou. Então o São Paulo que só empata e hoje perde, é isso aí. É só isso aí. Não dá pra olhar e falar, talvez o primeiro tempo pudesse ser mais, talvez em algum momento pudesse tentar alguma coisa diferente. Senão a gente para e fala, o São Paulo tem aqui o 9º elenco do campeonato, se ele vai ficar em o que você tá dizendo é, senão a gente não avalia o jogo, a gente só avalia os elencos antes. Eu tô avaliando o jogo. Eu não acho que essa é a explicação para tudo. Eu só digo que, indiscutivelmente, se o Palmeiras tivesse começado o jogo de hoje com um time de suplentes e o Abel no segundo tempo, com 0-0, começasse a encher de titulares porque o time está cansado e tal, é uma coisa, mas veja um contexto. Sim. Não é assim. O Paulinho hoje fez sua primeira partida como titular, como lembrou o William. O rendimento dele não foi tão bom assim, porque também há um time do outro lado, é uma questão de tempo para a gente começar a elogiar o Paulinho aqui seguidas vezes, porque ele é esse tipo de jogador. E o Palmeiras investiu nele não só o recurso que investiu, mas um bom percentual desse novo time que o Abel quer montar, deve-se à presença do Paulinho. É muito claro isso. O meu ponto em relação à disputa estratégica, tática do jogo de hoje, é que, sendo simplista e sem querer fazer acusação a ninguém, a maneira como o São Paulo atua desde o início da partida é uma maneira na qual o empate em Barueri é considerado um bom resultado. Teria sido. Certo? De maneira bem pragmática. Sim. Certo. O jogo inteiro é levado desse jeito. E nenhum time entra em campo para falar assim, não, eu não vou fazer um gol. Eu vou ficar aqui no 0 porque eu quero que seja 0-0. Isso é uma fantasia, uma bobagem. Mas você tem prioridades no jogo. E as suas prioridades, elas são defensivas. Elas são de cautela, como diria Celso Rotti. O ponto para mim é o fim do jogo. O ponto para mim é o fim do jogo. Se você tem uma proposta defensiva de controlar a partida por intermédio das suas virtudes e tentar anular os pontos fortes do adversário como prioridade, no momento em que o jogo chega aos 35 do segundo tempo e você sabe que o seu adversário tem jogadores como Rafael Veiga e Vitor Roque para entrar, e olha, foi o que eu falei agora há pouco, o Abel tirou o Estevão, né? Foi. Substituição, talvez, diferente da que se imaginava. Quando os 2 jogadores se prepararam para entrar, vai sair quem? Sai um. Em nenhum outro time o Estevão seria sacado. Isso. Esse é um ponto. O que eu quero dizer é, se você passou o jogo inteiro trabalhando essa ideia e com sucesso, porque você até teve chances de sair na frente. Essa que a gente vai ver agora. Você não pode se permitir levar um gol no final como o São Paulo levou. Porque isso nega a sua proposta de jogo, na qual você está trabalhando desde o início. Se você vai jogar de maneira cautelosa, essencialmente defensiva, e tá certo, é uma escolha. Por que, no final, quando o seu adversário incrementa a sua capacidade ofensiva, você não presta atenção nisso? Essa é a minha pergunta. Mas você tá... Porque assim, também não consigo ver o gol como um reflexo do avanço do São Paulo, da ousadia do São Paulo. Tinha mais jogadores avançados já. Não, mas dá uma olhada, Birner. Dá uma olhada, tem assim, você tá com 6 jogadores só na área. Você tá com a linha defensiva composta ali desde trás. Eu acho que assim, aí tem muito mérito do Vitor Roque. Pode ter sido uma circunstância. Nós estamos falando de uma jogada. Foi isso. Então... Mas de fato, nos últimos minutos do jogo, o São Paulo era outro em campo. Sim, o São Paulo estava arriscando mais. Mas o que eu tô querendo dizer é que, olha como nasce o gol. Olha lá, vamos lá. É uma briga ali individual do Vitor Roque. É isso.
7. 7 com o goleiro 7. 8. Essa liberdade ali na entrada da área que tá demais, né? O time tá jogando para segurar o resultado. Então, a dúvida aqui é se o São Paulo queria o contra-ataque numa bola recuperada para ganhar o jogo, o que eu não duvido, ou se Também algum não jogador duvido. negligenciou a orientação do técnico. Isso só vamos saber se alguém perguntar na entrevista. Tem uma finalização dentro da área, tem uma colocação melhor do Vitor Roque. Aliás, tem uma bela defesa do Rafael. A defesa do lance do gol é excelente. O chute é feito com muita liberdade. Isso aí dá pra dizer que poderia ter sido evitado. É uma e tem o defesaça Vitor do Roque Rafael, posicionado. É que ele tá o Agora, tempo era todo outro livre. contexto. Não é só chega... Ele tá o tempo todo livre. Isso sim, isso tempo em todo. relação à liberdade do Felipe Anderson, acho que para mim é o maior pecado do São Paulo é esse, é a liberdade para o Felipe Anderson. Depois ali a perda da bola, a maneira como, enfim, como o gol sai, não me parece... É que eu acho que esse ponto pra mim, ele é menos, sabe... Ele é menos digno de nossos holofotes aqui, os nossos comentários, que, por exemplo, no primeiro tempo que eu já vi o São Paulo com essa proposta, com essa ideia em outros jogos, tentando escapar melhor, tentando fluir melhor quando tem a bola pra sair. Só que aí hoje não Mas na aconteceu. Libertadores, o São Paulo pegou times piores. É isso que eu ia Tudo falar. bem, pra comparar. só que hoje, hoje O São não Paulo não tem aconteceu. chance nenhuma de ser campeão brasileiro, o Hoje- Palmeiras disputa o título. Tudo bem, mas deixa eu só dar minha São opinião. times de rapidinho. mundos diferentes nesse Só dar momento. minha opinião, porque eu acho que o São Paulo poderia Não, ter é o jogado mesmo mais, você acha mundo. que não, mas senão a gente vai passar todo o diferentes. Não campeonato são inteiro mundos dizendo que São Paulo, o elenco do São Paulo é muito ruim e é isso aí. Só sendo empate liberal. perde e tem que ficar acostumado com isso, aí não tem debate. Eu acho que o São Paulo hoje, ele tem uma proposta muito clara do início do jogo, é muito claro que o São Paulo não vai para jogar. E aí o André falou, não é que não quer fazer gol, ele não vai para jogar porque tem um Palmeiras de mais qualidade, um campo, se eu não me engano, me foge a O que memória você quem acha que foi o São o Paulo deveria jogador. fazer que o São Paulo não Me fez? foge a memória. Se Deixa eu só defender terminar melhor de no falar. fim do jogo. Pronto, já é um argumento. Quando o objetivo Mas está... não foi pra São jogar, Paulo, o que o objetivo estava em fazer. questão. Deixa eu só tentar Vai lá. dar minha opinião. É porque você colocou na cabeça que o São Paulo perdeu e tá tudo bem, e eu tô tentando falar que o São Paulo, tudo bem, poderia ter esse plano de jogo e poderia ter tentado machucar mais o Palmeiras, como fez em algum momento do segundo tempo. Só que você não tá aceitando que eu penso assim. Não, acho que Só a sua visão é certa. Então deixa eu tentar terminar minha visão. Aí você completa, por favor. Só quero entender como. Tá bom, mas deixa eu tentar terminar. Pode terminar. E se eu não concordo, você não deixa eu terminar. Então deixa eu tentar terminar minha visão. E o que acontece é um jogador fala, cara, é muito diferente, eu nunca joguei aqui, o gramado, por mais que pareça, sabe, clichê, a gente sente muita bola. Pode ter sido isso, a dificuldade de São Paulo quando tem minimamente a bola no primeiro tempo. Pode ser que seja circunstância de que não conseguiu encaixar porque a coisa não foi bem executada. Pode ser porque o time do Palmeiras é melhor com as pernas. Tudo isso. Só que eu acho que é natural achar que São Paulo hoje jogou muito menos do que poderia no primeiro tempo. E você está achando que essa minha opinião é um absurdo, porque, segundo você disse, a diferença Não é é da absurdo. lua Quem para a tá terra achando e o São Paulo hoje entrou para perder. Eu só acho Desde o que início você não aceita quem entra fala com as que o linhas Palmeiras... altas e dá o contra-ataque pro Paulinho e Você Estevam, não aceita quem fala é uma que o São Paulo loucura. Mas poderia só que jogar assim, um pouco mais hoje. o Palmeiras- Você quer trazer o São Paulo para uma régua muito baixa para defender que o trabalho é muito bom e dentro do mínimo, É o que eu acredito. consegue se muito. Tá bom, mas outra pessoa pode pensar diferente de você. Sim. E você não aceita quando alguma pessoa E eu acho começa que a o falar. São Paulo Aí não você fica, é isso, conseguiu. é isso. Aí, pô, aí O São você Paulo não nervoso. conseguiu também Cara, você no não deixa primeiro ninguém falar quando tempo. alguém Tá discorda, nervoso, cara. Espera um Calma. pouquinho aqui, gente, só um Fica minutinho. calminho. Vem, Jean. Não, calminho, não. eu acho que Fica calminho, não. Calma, Fica calminho, não. Fica calminho, não. Fica calminho, não. Espera um pouquinho. Fica calminho, não. Isso, Fica segura aí. calminho, não. Segura Ficando aqui. comigo há 5 minutos, Fica quieto calminho, aqui. não. Deixa o Fica Jean calminho, você não vai falar, falar pra ninguém. senão a turma de cá também Fica não fala. calminho, Vem, não. Jean, vem. Não, é Não que se altera o por que eu causa da acho que falta, o não. fato do São Paulo não conseguir calminho. Se altera é ótimo. criar absolutamente nada e não conseguir nem contra-atacar no primeiro tempo teve muito a ver com o que o Palmeiras fez também. Porque o Palmeiras jogou com as linhas muito altas, marcou muito bem lá na frente, não deixava o São Paulo sair E jogando. tem feito isso bem em vários jogos. Então, e por isso tem sido um time mais consistente, inclusive. E essa marcação do jeito que foi, do jeito que estava encaixada no primeiro tempo principalmente, impedia que o São Paulo conseguisse acionar os seus caras, principalmente Ferreirinha, né, que é o cara que tem a velocidade para contra-atacar. Então eu acho que, de fato, o São Paulo já criou mais, mesmo quando entrou em campo com essa ideia, porque esse tem sido o time do São Paulo. Isso é bom destacar também, a gente fala, o banco do Palmeiras é absurdo se você olhar para os jogadores que estavam no banco hoje, ainda que eu ache que alguns dos caras que começaram o jogo, na cabeça do Abel, não estão no time ideal se ele fosse jogar, sei lá, uma final de Libertadores. Ele pensou na questão física e ele tem mais condições de fazer isso hoje do que o Zubeldia. Então ele falou, cara, beleza, eu vou abrir mão do Emi Martinez, ele abre mão vou abrir mão do Vitor Roque, vou abrir mão de jogadores que são titulares. Você acha que a ideia de abrir mão do Vitor Roque não tem a ver com o fato de ele usar o Paulinho como um segundo e ter um centroavante, Não, uma até coisa que acho que fazia tem- por isso o Flávio Lopes? acho que é uma ideia mais tática do que eu física. acho que tem a ver com a questão física. O Paulinho joga melhor assim. Também acho. E também o Paulinho joga. E ali eu não acho que o Paulinho jogou mal, William. Eu achei que o Paulinho fez um não bom é jogo. mal. Abaixo, Não é mal. Não é mal. Abaixo das É que- vezes que ele vinha entrando. O que me impressiona no futebol do Paulinho
é que a bola nunca morre nos Isso é pés fato. dele. Não tem nenhum ataque do Palmeiras que a bola chega no pé dele e aí ele perde porque ele deu um passe errado ou ele perde porque é desarmado. A bola sempre tem prosseguimento. Vai ser com um passe, vai ser com um chute. Você pode até dizer, não foi o melhor chute, não foi o melhor passe, mas ele sempre consegue fazer o jogo correr. Para mim é o jogador assim que se estiverem todos 100% ali, talvez seja o mais indiscutível nesse ótimo ataque do Palmeiras. E também não acho absurdo o Estevão ter saído hoje. O Estevão no último jogo decidiu a partida. Ninguém disse que era um absurdo. Não, então, mas é porque assim... É só um pouco diferente só. Não, mas é porque assim, a saída do Estevão em geral gera grandes reações, como se o Estevão não pudesse sair. Eu nem acho que o Estevão, apesar de ter resolvido o último jogo, viva o seu melhor momento no Palmeiras. Acho que ele já teve uma sequência absurda ali, que ele resolvia um jogo atrás do outro. Hoje, eles têm níveis de rendimento ali, um sobe, o outro desce, um resolve uma hora, o outro resolve outra hora. Agora, de fato, neste momento, o Abel tem em mãos o melhor elenco que ele já teve desde que chegou ao Palmeiras. Verdade. E isso lhe permite fazer o que ele fez hoje. Ele deixa os caras no banco e fala, bom, beleza, agora vão 2, 3... Eu acho que pela característica do que é o Abel como técnico, nunca haverá um jogador no time do Abel intocável. É o técnico que trabalha mais coletivamente, a mentalidade do coletivo. Eu vi uma entrevista essa semana. O intocável até hoje era Facundo Torres. Ele não sai, mas não é intocável. Você não acha que o Estevão pode ter sido pelo mesmo motivo do Facundo? Eu não sei se é uma situação física também. Sequência? Se ele saca Facundo para um clássico e ele tá rodando muito o time dele, e o Estevão não é... Eu acho que o Estevão vivesse o seu auge técnico, que ele... agora tem 18 anos, né? Mas se ele tivesse num outro momento que ele já teve no Palmeiras, talvez ele ficasse hoje se ele não tivesse outras opções no banco. Sim. Mas como ele tem gente para rodar e talvez ele hoje saiba que tirando o Estevão tem outra pessoa para resolver, tem outro jogador, pode ser o mesmo motivo do Facundo. É que tem algumas coisas que a gente não tem como resolver. Por exemplo, a gente pode ficar aqui horas falando sobre as questões técnicas ligadas à saída do Estevão do time. E o Abel virar e falar assim, ele me pediu para sair, ou estava combinado que ele sairia aos 35, porque jogou tanto. Então, essas questões a gente... né? Não, e tem outra, né, André? Porque eu acho que assim, quando eu digo que em geral tem uma grande repercussão quando o Estevão sai de campo, pela capacidade que ele tem, evidentemente, mas eu acho que no caso do time do Palmeiras, pela qualidade dos jogadores que você tem no banco e também dos titulares, você pode olhar e fazer a avaliação sobre quem está rendendo quanto e dizer, bom, o cara é craque, agora eu tenho esse jogando bem, eu tenho esses que são muito bons no banco, eu vou colocá-los. E não dá para dizer nesse caso, como foi muitas vezes, aquela coisa de, sei lá, tira o Estevão, coloca o Mike, né? Que era uma coisa que o Abel fazia muito e deixava a torcida maluca. Neste caso, ele tirou o Aníbal, ele tirou o Richard Rios. Também não dá para tirar todos os zagueiros e volantes. Para entrar atacante tem que tirar atacante. E sobre o Estevão, até a questão da mudança de região de atuação principal dele, para acomodar outros jogadores, em especial, né? Paulinho, Felipe Anderson, nos cenários que o Abel tem hoje à disposição, mostram que o Abel sempre vai pensar no rendimento coletivo e o que é melhor para o Palmeiras como equipe. Uma coisa que eu acho que... Porque o Estevão, ele surge e começa a destruir o futebol brasileiro jogando numa região. O Palmeiras faz contratações. A partir do momento que ele fica mais centralizado, com liberdade para jogar, outros atletas podem aparecer no lado onde ele dominava a área. O Abel, ele vai pensar sempre naquilo que é melhor para o time dele, com os critérios dele, as coisas que ele entende serem as melhores. Agora, critérios para substituição, a gente pode se surpreender daqui a pouco na entrevista dele, por algo que aconteceu e a gente ainda não sabe. Uma das coisas... torcedor, o pessoal que quer falar aí do Vitor Roque, fala dele aí, ó. O homem entrou e cravou dele. 1-0 São Paulo, invencibilidade, tabu quebrado. São Paulo aí estava em único invicto do Brasileirão, enfrentou o Palmeiras, perdeu 1-0. O time retranqueiro de São Paulo, essas tricas aí não vem querendo o jogo, e o Palmeiras foi todo buscando o jogo desde o primeiro minuto, né? Teve alguma chance, né? Com o Estevão, Flávio Lopes. A gente não conseguiu matar o jogo, porém no final o Palmeiras é isso. O Palmeiras nunca desiste. No final o Palmeiras conseguiu fazer um gol. Vitor Roque pegou a bola, tentou ali, deu um passe pro Felipe Anderson. O Felipe Anderson dá um chute colocado. O Rafael faz uma defesa legal, porém, no rebote aí, o Tigrinho soltou a carta e fez o dele. E é isso.
Palmeiras nunca desiste. Não dá. Retranqueiro não ganha jogo, retranqueiro não ganha campeonato. São Paulo é time de retranqueiro. Foi o retranqueiro o jogo todo, não merecia ter empatado. Essa partida não merecia sair no 0-0. Tinha que ser um vitorioso e é o Palmeiras. Fechou? É isso, galera. É essa imagem aí, ó. Você vê absurdamente a festa do Palmeiras. Tá o elenco todo. O pessoal fala, o elenco rachado? Não tá rachado. Olha essa festa. O cara entra, o cara no último jogo aí errou tudo. Porém, no último lance fez o gol. E agora de novo. Sendo decisivo pro Palmeiras no último lance. Entrou no banco, ficou quietinho, fez o dele, trabalhou e fez mais um. São 3 jogos, 3 gols. Falem agora aí. Falem agora. Não tem como. O Palmeiras tá imbatível. Segue o líder. Então esse foi o vídeo, galera. Se inscreva no canal, dê seu like e valeu!